Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, minhas irmãs, estamos novamente entrando no ar com o nosso programa que tem como finalidade incentivar as famílias à realização do culto do Evangelho, não só nos lares, como ter esse Evangelho do próprio Cristo nos corações. Que a paz do Senhor possa nos envolver, envolvendo todos os lares sintonizados conosco. Vamos passar então a palavra ao nosso companheiro Ayrton para a leitura da mensagem inicial, que tem como título Servicinhos. Está contida no livro Vinha de Luz. Vamos à leitura de nossa página inicial. Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios 4:3-2. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio antes do mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequeno, a sugestão do bem, a tolerância em fase de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza fraternal constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe, que poderá santificar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações. Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito. Agora ou depois, sê benevolente para com aqueles que o rodeiam. Não desprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se consagram na experiência humana. Esta página está inserida no livro Vinhas de Luz, Chico Xavier, Emmanuel Espírito. Senhor Jesus, amado e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, iniciando mais um programa, Senhor, e abençoa-nos para que possamos fazer com que, Senhor,
a tua mensagem, a luz do Espiritismo, possa tocar cada coração que está sintonizado conosco nesse instante. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Olá, ouvintes. Vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de grande importância para a nossa transformação moral. Uma mensagem que devia estar colada na porta da nossa geladeira ou do nosso armário, para que a gente lesse sempre com frequência essa mensagem, para começarmos a perceber o que precisamos melhorar em nós para chegarmos a essa característica de sermos um homem de bem, que é o título do item que vamos estudar hoje. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. E esse tema já havia sido abordado no Livro dos Espíritos, características ou caracteres do homem de bem, dependendo da tradução. Está na questão 918 do Livro dos Espíritos. E a sequência dessa questão 918 é a que o Santo Agostinho traz para a gente a receita de como chegar lá, né, que é a nossa autoanálise, o desdobramento do conhece-te a ti mesmo, né? Então vamos ler com bastante atenção e cuidado este item de hoje, o homem de bem, para a gente ver o que a gente precisa melhorar em nós para que possamos ser reconhecidos como esses homens e mulheres de bem que o Evangelho nos aponta. E nós temos aqui numerados, né? São 14 informações que Allan Kardec nos passa sobre as características desse homem de bem. Porque a gente vê muitas pessoas, principalmente quando alguém desencarna, ele era um homem de bem, né? Mas será que era mesmo? Só era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, né? Mas para o homem de ser realmente, ao menos como está aqui, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, são 14 características. E você vai ver que lá no final a gente vai ter uma surpresa aí. Como diz aquela propaganda, mas não é só isso, né? E a gente costuma até brincar também que tem o homem de bens e o homem de bem, né? O homem de bens é aquele que junta riqueza, mas não faz a sua transformação moral, né? E o homem de bem é aquele que, sendo rico ou sendo pobre, consegue realmente acumular virtudes, que é o mais importante para a nossa evolução espiritual. Então vamos começar a ler. Nós vamos fazer uma leitura intercalando aqui na nossa voz, mas vamos procurar ler toda a mensagem e depois fazer os comentários, porque ela é de suma importância, como já dissemos, né? Então nos diz aqui Allan Kardec: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso
é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra àqueles que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem a ida em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se vaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu manto outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, e usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Aí Allan Kardec fecha com chave de ouro essa série de características do homem de bem, dizendo o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Aqui é interessante que a gente vê quase que um resumo de todo o Evangelho, né, e até de boas partes do Livro dos Espíritos nessa mensagem, né? Porque aqui traz as características da caridade, segundo entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, fala do emprego da riqueza, que é o item que a gente leu há bem pouco tempo aqui no nosso culto, né? Fala da questão da autoanálise, do conhece a ti mesmo, do atire a primeira pedra, do fazer a caridade sem ostentação
e sem tentar rebaixar aquele que está recebendo a caridade. Então faz um grande resumo aqui de tudo que é o Evangelho, né? E aqui logo no início, né, diz assim: possuído o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. O Emmanuel, num dos livros da série Fonte Viva, eu acho que é no próprio Fonte Viva, assim, eu não posso garantir, tem uma mensagem chamada Autolibertação, em que Emmanuel diz o seguinte: faça o bem não por amor a ti próprio, mas por amor ao próprio bem. Então nós vemos que essa característica deve ser amor ao próprio bem, não com algum interesse. E tem uma poesia de Leopoldo Machado que fala isso, né? Façamos o bem por amor ao bem. Né? E sobre esse final da mensagem, que ele fala que não ficam assim enumeradas todas as qualidades, depois de ter enumerado diversas, né? Pode ser para nós um pouco desanimador. A gente pode pensar assim: nossa, eu nunca vou chegar lá, é tanta coisa que eu preciso fazer ainda para ser um homem de bem, que é melhor não fazer nada, né? E é exatamente o pensamento que a gente não deve ter. A gente deve ler essa mensagem como uma forma de entusiasmo, da gente realmente se motivar para buscar aperfeiçoar em nós essas qualidades. Por isso que a gente falou aqui no começo de colocar na porta da geladeira, colocar na porta do armário, porque são as virtudes que a gente tem realmente que trabalhar em nós. Então não nos desanimemos com o fato da gente achar que ainda está longe de ser esse homem de bem, porque nós estamos no caminho, sim. Uma das partes que fala aqui é justamente do esforço que a gente faz em se melhorar, né? Então, só o fato da gente fazer um esforço em se melhorar já denota em nós um progresso, porque antes nem isso a gente fazia. A gente fazia o mal e achava que estava bem ali, né? E estava de forma cômoda ali, sem evoluir, mas hoje a gente pelo menos já se esforça em fazer algum bem. E lembrando mais uma vez, e também no Livro dos Espíritos, tem uma questão que fala que não basta a gente não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque nós seremos responsabilizados pelo bem que deixamos de fazer. Então não é só, eu não faço mal a ninguém. Aí ele pergunta: e bem faz? Se não faz, não está progredindo, está acomodado, né? E ele ainda fala fazer o bem no limite das próprias forças, né? Ou seja, fazer enquanto a gente tiver disposição. E às vezes as pessoas falam assim pra gente: nossa, mas vocês fazem tanta coisa, né? Não descansam, não curtem a vida. E aí eu lembro daquela passagem de Jesus que ele fala pra gente: andai enquanto tendes a luz, né? E essa luz a gente pode entender como a saúde, a vitalidade. Então, enquanto a gente tiver disposição, vamos aproveitar o tempo, porque depois a gente vai estar mais cansado ou vai ter alguma debilidade física ou mental e vai pensar: nossa, eu poderia ter feito muito mais. E aí é um arrependimento tardio, né? Então vamos aproveitar enquanto temos a luz para dar um salto aí de qualidade no nosso progresso. E quando ele diz aqui: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, nós fizemos uma pesquisa do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, porque é um trabalho que a gente pretende publicar ainda esse ano, que são poesias sobre as virtudes, né, as virtudes contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu consegui achar 41. Então, como ele fala aqui em 14, olha quanto tem mais por desenvolver do que essas aqui, né? Mas por isso que o Kardec diz aqui, né, que se ao menos a gente conseguir fazer algumas dessas aqui, nós já estamos no caminho certo. Aí é só trabalhando as demais, né? Mas isso é lógico, a gente não quer também, porque todos nós sabemos, os próprios espíritos são cansados de dizer isso pra gente, que a natureza não dá pulos. Então tudo tem o seu momento certo. Então o progresso ele não é feito de um dia para o outro. Então nós vamos paulatinamente desenvolvendo essas virtudes para que um dia, algumas encarnações à frente, nós possamos ser considerados um homem de bem. Então nós vamos ler uma poesia que nós fizemos, é um poema na realidade, né, que fizemos há algum tempo, e que nós demos o título de Obrigado, Senhor. E nós escrevemos essa poesia numa noite em que eu meditei o seguinte, né?
como é que seria a nossa conversa com Jesus quando chegássemos do outro lado da vida? O que nós iríamos falar? E o homem de bem, por certo, iria ter uma conversa com Jesus bastante diferente. Foi exatamente isso que eu procurei retratar em rimas, dizendo assim: Senhor, estou voltando da terra, e apesar dos desenganos, lá vivi muitos anos, e acredite, Senhor, coloquei a minha vida a serviço do teu amor. Hoje, diante de ti, com minhas mãos calejadas, que na terra foram empregadas no trabalho que enaltece, e às vezes entrelaçando nos momentos de prece. Estas mãos agora trêmulas, quantas vezes, meu Deus, ampararam os filhos teus, que nas lutas frementes, por lhes faltarem a fé, se tornaram descrentes. Minha voz, bênção dos céus, hoje sem tanta beleza, já soou com mais clareza, falando ao jovem e ao velho, dos ensinos imorredouros de Jesus e do Evangelho. Pois onde quer que andei, procurei humildemente falar para toda a gente que o teu amor não esquece aquele que te procura usando o recurso da prece. Meus pés trôpegos agora sempre foram utilizados buscando os desesperançados que na cidade ou no morro choravam lágrimas ocultas buscando o teu socorro. E hoje aqui estou a te dizer obrigado pelo tempo bem empregado, esperando ir adiante deste trabalho bendito de ajudar meus semelhantes. Mas ainda te peço, dai-me esta graça, Senhor, de falar do teu amor onde quer que eu esteja, mas seja feita a tua vontade em teu servo, assim seja. E assim, Senhor, neste término de programa em que refletimos sobre as qualidades que precisamos desenvolver em nós para sermos contados entre os verdadeiros obreiros do Senhor, nós te pedimos, Senhor, dai-nos força, entusiasmo para seguir adiante em nosso propósito de nos melhorar. Que possamos ouvir a voz do nosso anjo da guarda, que sempre vai nos intuir as boas medidas que devemos tomar. Que possamos ouvir também o conselho dos verdadeiros amigos encarnados, aqueles que querem o nosso bem, que querem o nosso progresso. Que possamos também ser para eles fontes de conselhos, de boas recomendações. Que possamos não só buscar o nosso crescimento espiritual, mas daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. E, acima de tudo, obrigado por essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos faz perceber a necessidade da nossa melhoria, do amor ao próximo, da caridade como instrumento de elevação. Fica conosco, Senhor, ampara todos os lares que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.